Boa noite. Boa noite. Em nova fase da Operação Lava Jato, a Polícia Federal prende o empresário José Carlos Bunlai. O amigo do ex-presidente Lula é acusado de tráfico de influência e de favorecimento em contratos do BNDES. O juiz Sérgio Moro afirma que Bunlai repassaria dinheiro de propina para o Partido dos Trabalhadores. Conselho de Ética adia votação sobre parecer contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Turquia derruba caça russo que teria violado seu espaço aéreo e abre crise diplomática com a Rússia. E em São Paulo, mais um feirão para o consumidor pagar dívidas com desconto e limpar o nome. Já está na carceragem da Polícia Federal em Curitiba o empresário e pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula. Bunlai foi preso na 21ª fase da Lava Jato, batizada de Passe Livre. José Carlos Bunlai foi preso logo de manhã em Brasília, onde prestaria esclarecimentos à CPI do BNDES na Câmara dos Deputados. O nome da operação Passe Livre é uma referência ao bom trânsito que Bunlai tinha no Palácio do Planalto na época do governo do presidente Lula. O empresário é acusado de envolvimento em fraude no contrato para a operação de navio sonda. O juiz Sérgio Moro afirmou na decretação da prisão preventiva que há provas de que Bunlai cometeu crime de corrupção. A suspeita é que ele tenha tomado um empréstimo no Banco Chaim, cuja dívida foi perdoada. Em troca, Bunlai teria ajudado a construtora do Grupo Chaim a conseguir um contrato bilionário da Petrobras. Para o Ministério Público Federal, o Palácio do Planalto atuou a favor de Bunlai. Os procuradores apontam telefonemas da Casa Civil e participação de tesoureiros do PT. Nós já temos que esse primeiro empréstimo, ainda em 2004, ele teve a participação direta de tesoureiros do Partido dos Trabalhadores, e inclusive telefonemas da Casa Civil do governo da época. Então, existe claramente uma vinculação política a esse primeiro empréstimo. Ainda no despacho de prisão de Bunlai, Moro escreveu que o destinatário final da propina seria o PT e resumiu: o mundo da política e o do crime não deveriam jamais se misturar. Para o Ministério Público Federal, o dinheiro do empréstimo teria sido usado para saldar dívidas eleitorais. Essa tem sido a nossa tônica, mostrar que essa corrupção ela tem um fundo na corrupção política ao final. Não é apenas uma corrupção de funcionários da Petrobras. O nome de José Carlos Bunlai foi citado por pelo menos 3 delatores da Lava Jato. Um deles, Fernando Baiano, relatou 3 episódios em que Bunlai teria usado o nome de Lula. Baiano disse que repassou ao pecuarista quase R$2 milhões, que seriam destinados a uma das noras do ex-presidente. A advogada Daniela Mediolaro, que esteve com o pecuarista na tarde de hoje, disse que Bunlai está sereno, tranquilo e confiante de que tudo vai ser esclarecido. Bunlai nega ter se beneficiado da proximidade com Lula. A Polícia Federal informou que vai investigar também contratos do BNDES com Bunlai. Durante a nova fase da Lava Jato, policiais federais estiveram na sede do banco no Rio, onde recolheram cópias dos contratos feitos entre 2005 e 2012. De acordo com a Polícia Federal, vão ser investigados 3 empréstimos do BNDES a 2 empresas do pecuarista, a São Fernando Açúcar e Álcool e São Fernando Energia, que somam R$512 milhões. Para o Ministério Público Federal, grande parte das operações nunca foi paga. Segundo os procuradores, chamaram a atenção saques vultosos das contas de uma dessas empresas, o que, na visão do Ministério Público Federal, pode ser um indício de dissimulação do caminho até o destinatário final do dinheiro. Em nota, o BNDES afirmou que não houve qualquer irregularidade nas operações e que tem garantias reais suficientes para fazer frente à dívida existente. O BNDES diz também que todas as medidas judiciais pertinentes para a recuperação do crédito foram tomadas pelo banco. Essa nova fase da Lava Jato traz de volta alguns personagens do mensalão petista. O principal empréstimo investigado nessa fase da Lava Jato foi feito em 2004 a Bunlai pelo Grupo Chaim, no valor de R$12 milhões. Segundo o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, esse empréstimo já havia constado de depoimento de Marcos Valério durante o mensalão petista.
O Ministério Público Federal diz que, para dar uma aparência de legalidade ao negócio, a quitação da dívida foi simulada através de um contrato de venda de embriões de gado de raça, pertencentes a Bunlai, para fazendas de Chaim. No mensalão nós temos uma série de empréstimos que nunca são pagos e nunca são efetivamente realizados. Então, neste caso, nós também temos empréstimos, transferência de valores, uma leniência por parte dessas empresas na busca do ressarcimento desses empréstimos. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. É natural que se associe o Zé Carlos Bunlai com o ex-presidente Lula, porque sempre foram muito amigos e Bunlai, segundo circulou nos meios de comunicação, andava com uma credencial que o fazia percorrer o palácio sem ter que se explicar a ninguém. Mas eu não queria chamar muito a atenção para essa ligação, porque eu acho que o mais importante agora é que está ficando caracterizado que aquela velha distinção, né, que no Brasil só ia para a cadeia pobres, pretos e prostitutas, está acabando. Tem muita gente rica na cadeia ou muita gente falida, como é o caso do Bunlai na cadeia, né? O que está aparecendo agora é que há uma nova divisão. Há ainda uma desigualdade, né? Todos são iguais perante a lei, perante a Constituição, mas alguns são mais iguais do que os outros. E quem está chamando a atenção para isso é o juiz federal, Sérgio Moro, ao mandar prender mais um, o Bunlai. Enquanto o Bunlai é preso, outros não são. Qual é a diferença entre o Bunlai e os outros que não são presos? O Bunlai não tem mandato. Então, hoje não temos mais o famoso PPP da injustiça no Brasil, mas temos uma nova categoria. Os com mandato têm uma leniência maior da Justiça no Supremo Tribunal Federal, que cuida deles, enquanto que os sem mandato enfrentam o juiz Sérgio Moro na primeira instância, em Curitiba. O ministro da Justiça, Zé Eduardo Cardoso, num rompante assim, de grande macheza, disse que o Sérgio Moro não é o único juiz honesto no Brasil. Neste momento, com a lerdeza em relação a Eduardo Cunha, por exemplo, presidente da Câmara, o próprio presidente do Senado, Renan Calheiros, também investigado na Lava Jato, que são julgados pelo Supremo, esse contraste com a prisão de Bunlai mostra que hoje o desafio do Poder Judiciário no Brasil é mostrar que não vai afundar na lama, não na lama do Rio Doce, mas na lama dos poderes legislativo e executivo. Para isso, tem que tomar atitudes corajosas e menos lerdas em relação aos comandatos e a outros assuntos, como o direito de resposta que acaba com a liberdade de imprensa no Brasil, na lei de Requião, a estatização do direito autoral, que o Supremo fica adiando o julgamento de um ADIM, etc. Este é o desafio para o Supremo, é provar que Sérgio Moro não é, como disse Zé Eduardo Cardoso, o único juiz honesto do Brasil. Vamos ver como é que ele vai resolver isso. Bom, eu estarei de volta direto ao assunto na próxima sexta-feira e até lá. A Turquia abate um caça da Rússia que teria violado seu espaço aéreo perto da fronteira com a Síria. O presidente Vladimir Putin diz que a derrubada foi uma facada nas costas e alerta para sérias consequências. A Turquia afirma ter feito 10 advertências de violação do espaço aéreo durante 5 minutos, mas os pilotos não responderam. Moscou nega a violação. O caça Su-24 de fabricação russa caiu na província de Latáquia, onde forças do governo sírio lutam em solo contra os rebeldes. Os 2 pilotos se ejetaram e saltaram de paraquedas. O grupo rebelde Exército Livre da Síria divulgou um vídeo mostrando um corpo que seria de um dos pilotos russos. Um líder turcomano declarou que os 2 pilotos foram mortos no ar, quando desciam de paraquedas. Os turcomanos são uma minoria síria que fala turco. Eles combatem as forças do governo ao lado do braço sírio da rede Al-Qaeda e com o apoio de Ankara. Em Sochi, ao lado do rei Abdullah, da Jordânia, o presidente Vladimir Putin disse que a derrubada do caça foi uma facada nas costas dada pelos cúmplices dos terroristas e acusou a Turquia de ajudar o Estado Islâmico a vender petróleo.
Putin declarou que os eventos de hoje vão ter consequências sérias nas relações entre Rússia e Turquia. O chanceler Sergei Lavrov cancelou uma visita a Istambul, que estava marcada para amanhã, alegando crescente ameaça terrorista na Turquia. A Síria disse que o abate do avião foi uma agressão flagrante à sua soberania e uma demonstração de que o governo turco está do lado do terrorismo. O presidente americano Barack Obama declarou que a Turquia tem o direito de se defender e afirmou que a atividade militar russa perto da fronteira da Síria com a Turquia tem sido um problema persistente. Obama disse que Moscou e Ankara precisam conversar para evitar um aumento das tensões. E o governo americano quer que França e Estados Unidos estejam juntos contra o Estado Islâmico. Obama recebeu François Hollande na Casa Branca. Obama disse que os americanos amam a França e se comprometeu a trabalhar junto com o governo de Paris. Hollande declarou que não vai combater os terroristas em solo e defendeu a saída do ditador sírio Bashar al-Assad o mais depressa possível. Obama concorda e os dois líderes também consideram importante fechar a fronteira da Turquia com a Síria para limitar a passagem de terroristas em direção à Europa. O presidente americano criticou a Rússia, dizendo que Moscou poderia ter um papel mais construtivo na Síria se virasse o foco de seus ataques para combater o Estado Islâmico. Uma nova pista pode ajudar a traçar o caminho de fuga do 8º terrorista de 13 de novembro. Um cinturão de explosivos foi encontrado por um gari numa lixeira pública de Montrouge, um subúrbio ao sul de Paris. O cinto era semelhante aos usados pelos homens-bomba de Paris. O local é próximo de onde foi detectado o sinal de um celular usado pelo fugitivo Salah Abdeslam na noite dos ataques. Uma ameaça de bomba levou a polícia a esvaziar e isolar a Praça da República em Paris. As entradas do metrô da região também foram fechadas. Nada foi constatado e a praça e o metrô já foram liberados. A polícia francesa informou que realizou 1.200 revistas, prendeu 165 pessoas e apreendeu 230 armas desde a instauração do estado de emergência. Metade das armas apreendidas era longa ou de guerra. 2 explosões no Egito, perto de um hotel que hospeda fiscais eleitorais, deixa pelo menos 4 mortos. O braço egípcio do Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque. As explosões no norte da península do Sinai teriam sido causadas por 2 homens-bomba. O primeiro terrorista detonou o carro que dirigia quando policiais tentavam impedir que ele passasse pela barreira de segurança do hotel. Depois, aconteceu um tiroteio entre policiais e outro homem-bomba que ativou o cinturão de explosivos. Além dos terroristas, morreram 2 policiais, um juiz e um civil. Uma delegação que fiscalizava a apuração nas eleições legislativas do Egito estava no hotel no momento do atentado. O segundo turno da eleição aconteceu ontem. O grupo Província do Sinai, o braço egípcio do Estado Islâmico, reivindicou a autoria do ataque. Na Tunísia, um homem-bomba explodiu um ônibus da guarda presidencial numa das principais avenidas da capital, Tunis, e matou pelo menos 11 pessoas. Até o momento, nenhum grupo reivindicou o atentado. Segundo emissoras de TV, há várias vítimas no local da explosão. O trânsito foi fechado e a região está cercada pela polícia. No começo do mês, o governo tunisiano anunciou que desmantelou uma célula terrorista que tinha planos de atacar delegacias de polícia e hotéis nas principais cidades turísticas. Há 4 meses, na cidade litorânea de Sousse, um militante do Estado Islâmico matou 38 pessoas na praia a tiros de fuzil. Aqui no Brasil, na capital paulista, a polícia identifica mais 3 corpos que estavam enterrados na casa do pintor Jorge Luiz Moraes de Oliveira, de 41 anos, na favela Alba, na região do Jabaquara, zona sul de São Paulo. No fim de setembro, ao investigar a morte de Carlos Neto Alves Júnior, de 21 anos, a polícia encontrou na casa do pintor Jorge Luiz, além do corpo de Carlos Neto, os restos mortais de mais 5 pessoas. O corpo de Renata Cristina Pedrosa também já havia sido identificado. Agora, mais 3 vítimas tiveram a identidade confirmada. Segundo a polícia, são Andréia Gonçalves Leão, de 20 anos, Paloma Aparecida dos Santos, de 21,
e Natasha Silva Santos. O pintor Jorge Luiz segue preso temporariamente. De acordo com a polícia, ele confessou ter matado um homem e 5 mulheres. Na semana passada, a polícia pediu à justiça a conversão da prisão temporária em preventiva. A lama das barragens que se romperam em Mariana, Minas Gerais, está se espalhando pelo mar do litoral no Espírito Santo. Os rejeitos já adentraram cerca de 15 quilômetros para o norte do Mar do Espírito Santo, segundo o Instituto Estadual de Meio Ambiente. Ao leste, mar adentro, a extensão é de 5 quilômetros e no sul, 7 quilômetros. O IBAMA informou que desde que a lama chegou na região, onde o Rio Doce desemboca no mar, mais de 700 peixes foram recolhidos mortos. Um navio da Marinha vai ser enviado às praias de Linhares para tentar conter os estragos causados pelos rejeitos de mineração da barragem da Samarco, cujos donos são a Vale e a anglo-australiana BHP. O maior desastre ambiental do estado de Minas Gerais deixou 8 mortos identificados, 4 não identificados e 11 pessoas desaparecidas. Queda de árvore interditou uma rua na região da Avenida Paulista hoje de manhã. A árvore que caiu era bem parecida com essa, uma tipuana enorme, que é uma espécie muito comum aqui em São Paulo. E olhando assim, ela está muito inclinada. Parece que é só uma questão de tempo para ela estar daquele jeito, cortada em cima de um caminhão. A árvore que caiu bloqueou totalmente a rua Teixeira da Silva. Aqui é uma das principais travessas no começo da Avenida Paulista. E a maior preocupação foi com uma das entradas do Hospital Santa Catarina, que fica bem aqui na rua. A entrada justamente do pronto-socorro. A árvore caiu sobre este poste e atingiu toda a lateral do prédio que pertence ao hospital. Durante a manhã, a Eletropaulo informou que nenhum ponto da região estava sem energia elétrica. A CET interditou a rua, deixando apenas veículos locais acessarem o hospital e também os edifícios. Pois é, e hoje o tempo ficou bastante instável na capital paulista, choveu várias vezes durante o dia e o sol pouco apareceu. E amanhã não vai ser muito diferente não, continua também o risco de temporais. Vamos ver agora como fica o tempo em São Paulo e no Brasil com Luciana Magalhães. A quarta-feira será de chuva em boa parte do país. As únicas áreas em que o sol brilha forte, faz calor e o tempo fica firme são o Rio Grande do Sul e a faixa que vai desde o Amapá até o Recôncavo Baiano. Nas demais regiões, como é possível ver no mapa, são esperadas pancadas de chuva, sendo que elas serão mais intensas e com risco de temporais. De Santa Catarina, passando pelo Paraná até o sul do Mato Grosso do Sul e também no centro-sul de Minas e no Espírito Santo. As máximas continuam altas, máximas de 32 em Recife e em Belo Horizonte, mas a máxima não deve passar dos 25 em Florianópolis. Já no estado de São Paulo, instabilidades deixam o céu com muitas nuvens e pouco sol. Chove em todas as áreas e há risco de temporais com potencial para queda de granizo, principalmente no interior, como em Bauru e São Carlos, onde choveu bastante ontem, mas o calor continua e a máxima fica em 32 em São Carlos e 33 em Bauru. E na faixa leste, por causa do vento que sopra do mar, a temperatura cai um pouquinho, ficando em 27 graus em São José dos Campos e 26 em Santos. Aqui na capital, tanto amanhã quanto na quinta-feira, o céu fica nublado com algumas aberturas de sol. Chove a qualquer hora, máxima de 25 graus nos 2 dias. E na sexta-feira, o céu fica aberto e o sol volta a brilhar sem chuva, máxima de 27 graus. O IBAMA liberou hoje a licença de operação da usina hidrelétrica de Belo Monte, construída no rio Xingu, no estado do Pará. Com a licença, a concessionária Norte Energia vai começar a encher a represa para gerar energia elétrica. A licença do IBAMA vale por 6 anos e exige o cumprimento de várias obrigações, principalmente de gestão ambiental e atendimento às populações atingidas pelo enchimento da represa. Várias organizações, como o Instituto Socioambiental e também o Conselho Indigenista Missionário, acusam a Norte Energia de não ter cumprido várias ações compensatórias ligadas à construção da usina. Mais de 1.000 famílias reclamam indenização e reassentamento por causa do alagamento de áreas em que viviam. A votação sobre parecer contra Eduardo Cunha no Conselho de Ética da Câmara é adiada para a semana que vem.
O presidente do Conselho de Ética, José Carlos Araújo, do PSD, atendeu aos deputados que querem mais tempo para analisar o relatório do processo que investiga Cunha por quebra de decoro. Cunha é acusado de ter mentido na CPI da Petrobras quando disse que não tinha contas no exterior. O deputado Fausto Pinato, do PRB, relator do processo, defendeu continuar a investigação. Pinato afirma que há indícios de que Cunha recebeu vantagens indevidas e omitiu informações relevantes. Depois das manifestações de Pinato e da defesa, os deputados pediram vista do relatório. Assim, a sessão foi encerrada. O processo só deve ser analisado no Conselho de Ética na próxima terça-feira. No despacho que determinou a prisão de Bum Lai, o juiz Sérgio Moro afirmou que há indícios de que o pecuarista usou o nome do ex-presidente Lula indevidamente e disse ainda que não há nenhuma prova contra o petista. Ontem, aqui em São Paulo, Moro participou da 9ª edição do Fórum da ANER, Associação Nacional de Editores de Revistas. Ele não falou sobre a operação de hoje, mas comentou a Lava Jato. Em São Paulo, o juiz federal falou a uma plateia de jornalistas e publicitários. À frente da Operação Lava Jato, Sérgio Moro se disse decepcionado com os reflexos da investigação no país. Ele comentou que o Brasil não vai ficar livre da corrupção enquanto a estrutura da administração pública não mudar. Esse processo, até o momento, tem tido... tem ido bem, mas eu não posso assegurar o dia de amanhã. Porque apesar dessas revelações e de todo o impacto nesse processo, não assisti respostas institucionais relevantes por parte do nosso Congresso e por parte do nosso governo. Parece que a Operação Lava Jato, nessa perspectiva, é uma voz pregando no deserto, se é que se pode utilizar essa expressão. Moro respondeu também sobre as recorrentes críticas de advogados, de que ele manda prender acusados de corrupção antes mesmo do julgamento final do processo. O juiz afirmou que há base jurídica para isso e que só com as prisões já houve um freio em crimes cometidos por figuras poderosas. Foi fundamental para que se conseguisse, vamos dizer, dar um certo freio a algumas condutas que nos causavam espanto até pela ousadia. Teve mais de um caso em que a operação já em andamento há tempos e com uma publicidade elevada, em que algumas pessoas ainda estavam praticando crime de corrupção, mesmo com toda aquela publicidade. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a prisão do empresário José Carlos Bum Lai, amigo do ex-presidente. Aos pouquinhos, a Operação Lava Jato vai se aproximando de Lula. O nome do ex-presidente salta dos lábios de delatores com uma frequência incômoda. Foi graças aos delatores que o juiz Sérgio Moro mandou prender José Carlos Bum Lai, um pecuarista que se transformou em amigão de Lula. Ele tinha passe livre no Palácio do Planalto. Na ordem de prisão, o juiz Sérgio Moro anotou que Bum Lai utilizou o nome de Lula em negócios escusos. Ele fez isso mais de uma vez. O juiz esclareceu que, por hora, não há evidências do envolvimento de Lula. E numa construção inteligente, Sérgio Moro anotou no seu despacho que mandou prender Bum Lai, até para evitar que ele volte a utilizar o nome de Lula, dessa vez para obstruir as investigações, o que não ficaria bem para o ex-presidente. A passagem mais inusitada do processo envolve um empréstimo de 12 milhões de reais que Bum Lai contraiu no banco Chain. Esse empréstimo foi contraído em 2004 e nunca foi pago. Em 2009, quando a dívida com os juros já estava em mais de 20 milhões de reais, o banco perdoou o empréstimo. Um dos delatores, sócio do banco Chain, contou aos investigadores que o dinheiro do empréstimo foi para o PT e que a dívida foi perdoada depois que uma empresa do grupo Chain obteve na Petrobras um contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Outro delator contou aos investigadores que esse contrato bilionário só foi liberado depois que Bum Lai contactou o Barba, como ele se referia a Lula. Lula ainda não se manifestou sobre essas imputações, mas todo mundo sabe o que ele dirá. Lula não sabia de nada. Político experiente, o ex-presidente vai fazer novamente o papel de bobo. O risco dessa linha de defesa é se Bum Lai resolver ele próprio virar um delator.
Nessa hipótese, Lula corre o risco de virar algo mais além de um tolo reincidente. Boa noite. A Azul Linhas Aéreas vendeu 23,7% da companhia para o grupo chinês HNA. Nessa transação, os chineses, investir 1 bilhão e 700 milhões de reais e ficam com direito a assento no Conselho de Administração da empresa. De acordo com a Azul, com o aporte da HNA, a companhia brasileira passa a ser avaliada em mais de 7 bilhões de reais, o que a torna a empresa aérea mais valiosa do Brasil. De acordo com o fundador da Azul, David Milman, o negócio pode fazer com que a empresa aérea brasileira entre no mercado asiático por meio de acordos de interline, de compartilhamento de voos. O HNA Group é o conglomerado que opera nos setores de aviação, indústria, turismo e financeiro, com forte atuação no financiamento de aeronaves. Desemprego no terceiro trimestre fecha em 8,9%. O dado foi divulgado hoje pelo IBGE e já é a maior taxa da série histórica começada em 2012. No mesmo trimestre do ano passado, o desemprego tinha atingido 6,8%. Ainda de acordo com o IBGE, a população desocupada já soma 9 milhões de pessoas. Uma boa oportunidade para quem está com o nome sujo na praça e quer quitar as dívidas é procurar o Feirão do Serasa. Os consumidores podem ir pessoalmente ou optar pela negociação online, que vale para todo o país. E um alerta do Serasa: 40% dos consumidores que limparam o nome no ano passado caíram em tentação de novo. Toda essa multidão aqui veio em busca da mesma coisa: limpar o nome. O feirão reúne 21 empresas dispostas a renegociar dívidas. Elas oferecem opções de parcelamento ou desconto à vista. O grande vilão é um velho conhecido, o cartão de crédito. Que ele vai levando, vai pagando o mínimo, vai acumulando ao longo dos meses, até o momento que ele fica inadimplente realmente e o cartão é cancelado. Foi o que aconteceu com o Jones. A dívida de R$ 2.200 do cartão caiu para R$ 700. Tudo porque ele optou pelo pagamento à vista. É difícil você ter o nome sujo sem poder comprar nada, ficar pedindo para os outros, é vergonhoso, é humilhante. Um levantamento da Serasa mostra que 57 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Gente como o seu José. Ele fechou as portas do salão de barbeiro porque está devendo R$ 4.000 para o banco. Aliás, estava. Hoje, a dívida caiu para R$ 1.200. Para o momento foi uma proposta boa, porque reduziu a situação dos juros, quer dizer, e o parcelamento foi viável para o bolso. A data do feirão é estratégica, acontece sempre nesta época do ano, porque muita gente aproveita o 13º salário para quitar as dívidas. Em 2014, por exemplo, cerca de 40% dos consumidores que pagaram uma dívida, eles voltaram a ficar inadimplentes novamente, o que mostra uma certa recorrência que não é boa. E para 2015 a expectativa é que esse número até cresça. E olha o caso da Cimeia. Ela teve a TV a cabo cortada, mas assim que pagar a dívida, a meta não vai ser recontratar o serviço. Eu vou conseguir tirar cartão de crédito para mim poder comprar roupa nova. Estudantes são levados à delegacia por suspeita de depredação de uma escola na Moca, zona leste de São Paulo. Os alunos invadiram o prédio nesta manhã em protesto contra a reorganização do ensino estadual prevista pelo governo de São Paulo. Segundo a Secretaria da Educação, 151 escolas estão invadidas. A escola Professor Antônio Firmino de Proença, na Zona Leste, foi tomada pelos alunos que não concordam com a reorganização do ensino estadual proposta pelo governo paulista para entrar em vigor no ano que vem. Os cartazes provam essa insatisfação. De acordo com os estudantes, o primeiro grupo chegou à escola antes das 6 horas da manhã e os policiais militares por volta das 7. Vídeos gravados pelos próprios adolescentes flagraram o tumulto. Este mostra os PMs pulando o muro e entrando por um buraco na grade lateral do colégio. Neste outro, eles concentram alguns alunos na quadra, enquanto vários outros aguardam do lado de fora. Já na calçada, os policiais retiram estudantes que se recusam a sair da escola e estão sentados no chão. Não, eu sou uma estudante e você não leva. Por outro ângulo, dá para ver esta aluna sendo levada até a viatura.
polícia foi acionada por depredação dentro da escola. Existem imagens e já foi feita a perícia. Quem conseguiu entrar na escola conta o que viu. Como que estava a escola? Tava com as grades quebradas e cadeado e mais outras coisas. Não sou contra nada, né? Mas sim, para quebrar as coisas da escola, né? É ruim, né, pra gente. Segundo a Polícia Militar, eles receberam um chamado dizendo que pessoas estavam invadindo a escola. Ainda de acordo com a PM, um grupo de alunos já teria entrado no local e tentava também entrar na sala da diretoria. Foi então que 8 menores foram apreendidos e encaminhados à delegacia. Lá foi registrado um ato infracional por dano ao patrimônio. Qual a justificativa para levar 8 menores, já que tinha um grupo bem maior? Eu não sei te informar agora se agora tinha 8 menores ou não. De manhã eram 8. Esse grupo maior é você que está dando essa informação. Agora tem mais de 50 alunos aí dentro. Mas de manhã o que me chegou eram só os 8. Este professor de filosofia já lecionou na escola e apoia a atitude dos estudantes. É uma causa justa e nós, professores, estamos revezando pelas escolas, porque assim, essa reorganização ela é algo péssimo, né? Rose é mãe de um aluno do 2º ano do ensino médio e, assim como o filho, também não concorda com a reorganização na rede de ensino estadual. Eu pensei realmente em não deixar ele vir, mas é um direito deles, é um direito deles. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o secretário municipal da Educação de São Paulo, Gabriel Chalita. Secretário Gabriel Chalita, que também foi secretário estadual da Educação em São Paulo, vai falar dos desafios da educação em tempos de crise e de disputa eleitoral. Obrigada, secretário, por estar conosco. Prazer. Eu quero começar com isso que está sendo o assunto, não do dia, mas dos últimos dias, que é o projeto de reorganização da educação no governo estadual, no ensino público estadual, e em que está havendo uma rejeição muito grande por parte de professores e alunos. Como é que o senhor entende essa rejeição, secretário? O senhor que conhece tão de perto esse universo, principalmente diante do argumento do governo do estado, que toda essa mudança vai trazer comprovadamente uma melhora no aprendizado dos alunos. Maria Lídia, tem que ser muito delicado nessa resposta, porque eu fui secretário do Estado, eu fiquei 4 anos e pouco no Estado e hoje eu estou na rede municipal, né? Então eu não tenho todos os dados do Estado para isso, para essa reorganização. Agora, o que eu acho importante, a gente vê muitos movimentos nas escolas de jovens, porque tem outras pessoas infiltradas nisso, mas há muitos jovens estudantes, muitos pais. Eu acho que isso poderia ser um grande momento, né, de uma reflexão sobre essa escola pública. A escola ela é um território desses jovens. O meu discurso sempre de educador era assim, olha, a escola não é do governador, não é do presidente, não é do prefeito, não é do secretário, a escola é da comunidade. Então, se essa comunidade se apropriar da escola, se ela debater, se ela construir conjuntamente, melhora. Então, eu acho que tem que haver bom senso dos dois lados, né? Você não pode destruir um patrimônio que é público. Por outro lado, eu acho que o governo precisa fazer esses gestos com professores e com alunos que defendem algo que é conversa. Deles, né? Precisa conversar, dialogar, né? Porque é sagrado, a escola é um espaço sagrado, né? Então, os pais estudaram, os filhos estudam, né? Os avós talvez tenham estudado. Então, é uma relação muito afetiva com esse território da escola. Eu acho que o governador ele tem muito bom senso, vai acabar ouvindo um pouco mais esses movimentos, refletindo conjuntamente, porque a última coisa que a gente quer é piorar a educação. O Brasil precisa dar passos para melhorar, não para regredir na educação, né? Agora, secretário, das 90 escolas que serão disponibilizadas para outros fins educacionais, escolas técnicas, creches, escolas municipais, eu quero saber se o governo do estado já combinou com o senhor, já contou com quantas escolas a prefeitura vai ficar, e já vai começar a funcionar a partir do ano que vem. Então, o governo ele mandou uma lista de escolas que possivelmente seriam disponíveis para que nós analisássemos isso. A gente tem interesse, claro, nós já conseguimos 33 mil novas vagas de creche esse ano, é o maior número na história de São Paulo, no único ano, né? Mas a gente quer zerar essa fila. Então, todos os espaços para a gente são importantes. Agora, a gente vai respeitar as decisões judiciais, as reflexões na escola. Nós não queremos entrar no meio dessa briga, porque eu acho que há muita conversa ainda, né? Hoje eu recebi o Pariticão, que é um grande líder da Zona
Leste, por exemplo, de São Paulo, e ele disse que algumas escolas lá que iam fechar, eles conseguiram numa conversa que as escolas não fossem fechadas. Eu acho que assim, a gente tem que respeitar o tempo agora do governo do Estado. Não, mas o governo já conversou com a prefeitura ou está no plano da promessa? Não, o governo mandou uma relação das Essa escolas. relação, e ficou nisso? Ficou nisso, Quer dizer, vocês não falaram, muito bem, queremos tantas, vamos fazer isso e aquilo? Assim, não houve isso? O prefeito... Como projeto efetivo não foi que saia do papel para o ano que vem? Não houve uma construção anterior a isso, uma discussão coletiva. Quando surgiu tudo isso na imprensa, o prefeito encontrou com o governador e o prefeito disse assim, olha, nós somos parceiros, quando a decisão tiver sido tomada, a prefeitura está aqui à disposição para ser parceiro do Estado. Então está verde. Que eu acho que é o correto, né? Está verde ainda tem tempo. Tem muita conversa. Tem, muita. Mas tem uma outra coisa que é intrigante, que chama a atenção, que é o seguinte... não está sendo fácil para o governador Alckmin a relação com o sindicato dos professores da rede estadual de ensino. Por outro lado, na prefeitura parece um passeio, há um silêncio que chama a atenção do sindicato. Aí que eu quero saber, esse silêncio do sindicato dos professores do ensino municipal é decorrente do bom andamento da educação no município? Está tudo um espetáculo e eles estão satisfeitíssimos com salário, com carga horária, com possibilidades de crescimento profissional? Ou é uma questão política que tem por trás disso? O Estado age com um sindicato que age, segundo diz o governo do Estado, politicamente. Não. E na prefeitura, que é um governo do PT, tem esse silêncio. Existe essa relação? Pra você ter uma ideia, Maria Lídia, ano passado teve greve na prefeitura, no retrasado teve greve na prefeitura. Eu entrei esse ano na secretaria, né? E, graças a Deus eu fiquei 4 anos no Estado sem nenhuma greve. Eu consegui ter um diálogo muito bom com os professores. Eu assumi a Secretaria de Educação, a primeira coisa que eu fiz, eu assumi em janeiro, em fevereiro eu comecei a percorrer todos os CELs, o CEL tem um teatro de mais ou menos 500 pessoas, e ficavam ali 500 professores, 2 microfones abertos, eles podiam criticar o que quisessem, sugerir o que quisessem, perguntar o que quisessem. Baseado nessas conversas, nós tomamos uma série de medidas que vai de alimentação escolar, remuneração, bolsa mestrado, doutorado, construção do projeto de escola de tempo integral, Canta São Paulo. Bem, agora, há um mês e pouco, eu comecei a voltar em todos os CELs, novamente, 500 em 500 professores, 2 microfones, para perguntar o que mais falta, o que eles acham importante. Na minha visão de gestor educacional, a coisa mais importante que você tem que fazer numa política pública educacional é não colocar coisas de cima para baixo, você precisa construir. O professor tem que sentir, olha, esse secretário me escuta. De repente, ele não faz tudo o que eu gostaria. Então, por exemplo, um professor diz assim, secretário, mas 35 alunos numa sala de aula é muita gente. Eu falo assim, você tem razão, mas eu não tenho uma varinha mágica de fazer escola. Então, a gente vai diminuir isso aos poucos. Em algumas regiões da cidade, a gente já resolveu. Aqui tenha paciência. Certo. Nós estamos construindo, buscando outros caminhos. Então, eu sou dessa linha. Deu certo no Estado e acho que a relação no município tem sido muito boa também. Agora vamos falar de política. Não que não tenha problema. Problema tem sempre, mas a gente tem que trabalhar para resolver, né? Bom, mas vamos falar de política vamos agora. Falar. O PMDB acalmou os vereadores que andaram bem ouriçados, com aquela história de perda de cargos por parte do prefeito e tal, e cobrando o desligamento do PMDB de Fernando Haddad. Como é que está o PMDB em São Paulo? Muito calmo não está, para ser sincero, Maria Lídia. Assim, eu acho que o momento partidário no Brasil é muito ruim, Nós temos hoje 34 partidos, né? Podemos chegar a 60 partidos se todos que tiverem com pedido de registro forem registrados. Então, assim, há uma bagunça partidária no Brasil, isso é um fato. Com isso, o que a gente tem? Uma falta de ideologia nos partidos. Então, você não identifica qual é a diferença de um partido para o outro partido. Por exemplo, o PMDB, ele havia feito um compromisso aqui na cidade de São Paulo com o prefeito Fernando Haddad, uma construção coletiva de ocupar secretarias, de trabalhar junto. De repente, vem um fato novo, que foi a filiação da senadora Marta Suplicy. O que nós conversamos dentro do PMDB com ela? É um ano difícil para o Brasil, é um ano difícil para São Paulo. Ela é senadora, tem mandato de senadora, tem que ajudar o Brasil. E eu estou num cargo que eu preciso resolver o problema de criança fora de escola. Então, a nossa conversa era, vamos discutir sucessão o ano que vem. Não vamos antecipar isso. Se a senhora quiser ser candidata, a senhora pode ser, eu também posso ser. A gente também pode apoiar o prefeito Fernando Haddad. É a convenção do partido que vai decidir. Não vamos antecipar. Eu acho que ela antecipou um pouco, assim, da conversa que nós havíamos feito, ela antecipou, eu não antecipei. Eu falei assim, olha, eu vou trabalhar
para a educação. Mas a Marta está cobrando. Ela disse que está mais do que na hora de Gabriel Chalita tomar a decisão sobre a eleição do ano que vem. Que resposta que o senhor dá para a Marta? Eu acho que ela tem que compreender que uma coisa é a vontade dela, outra coisa é um partido político. Ela acabou de chegar no PMDB, ela chega dando ordens, né? Então, eu acho inadequado. Eu sou presidente do PMDB em São Paulo, a trato com todo o respeito, como todos os outros membros do PMDB. São conversas, diálogos. Ela participou de conversa com o presidente Temer, com o Baleia, que é o presidente estadual, com os outros deputados. E ali foi conversado. O presidente Temer disse o seguinte: nós vamos chegar numa convenção em que a primeira questão pode ser: faremos aliança com o Fernando Haddad ou não? Se não fizermos aliança tendo candidato, se o Chalita quiser ser candidato, se a Marta quiser ser candidata, se o Scaff, se o Caruso, enfim, a outras pessoas, que se coloque e aí a gente decide. Se eu quiser ser candidato. Então, agora, eu acho, Maria Líder, que é importante, as pessoas elas já estão um pouco irritadas com os políticos. Se nós pararmos de trabalhar no que a gente tem que fazer e ficar discutindo só processo eleitoral, é ruim, porque ela deixa de exercer o mandato dela de senadora, né? Porque ela tem que se concentrar. Brasília, as coisas não estão tão simples assim, para achar que não precisa dos políticos trabalhando lá, né? E o meu caso, a responsabilidade que eu tenho com professores, com pais, com alunos, né? Quando eu falo que a gente vai zerar essa fila de vaga de creche, é uma luta constante, é diária para isso, né? E a gente persegue isso. Então, eu espero que nós não antecipemos isso, né? Que ela trabalhe lá, eu trabalhe aqui, porque eu acho que essa é a nossa obrigação com a população. Se o PMDB se desligar do governo Dilma para alçar voos próprios em todas as instâncias do poder, São Paulo, inclusive, Chalita fica com o PMDB, mesmo que a opção seja a Marta, ou pode também alçar voo próprio? Olha, a tendência minha hoje, assim, por ser secretário do Haddad, de estar com ele na prefeitura... Bom, isso eu já estou colocando como havendo uma separação. Não, havendo uma separação. Se houver um processo democrático no PMDB, se não houver uma imposição de cima para baixo, aí eu permaneço no PMDB, porque eu acho que é da democracia ser esse ou aquele candidato. O que eu não gostaria é que houvesse um dono, né? E não tem sido a postura do presidente Temer em nenhum momento, ele tem sido líder, nunca dono. Mas, assim, há conversas de senadores, que os senadores querem e tal. Eu filiei 20 mil pessoas, a maior parte delas jovens, no PMDB de São Paulo. Eu gostaria que a decisão ouvisse essa base partidária. Isso é o mais correto. Muito obrigada, secretário. Eu que agradeço. Obrigado. Uma boa noite. Obrigado. Estela. O Ministério da Saúde informou que já foram notificados 739 casos suspeitos de microcefalia em 160 cidades de 9 estados do país. A principal hipótese para o surto continua sendo o contágio por Zika vírus, que é transmitido pelo mesmo mosquito da dengue. A microcefalia faz com que o bebê nasça com o crânio menor que o normal. O estado com maior número de casos é Pernambuco, com 487 bebês. Por enquanto, só foram registrados casos no Nordeste e na região Centro-Oeste. E você vai ver daqui a pouco. O Vaticano começa o julgamento de 5 pessoas acusadas de vazar documentos secretos da igreja. E amanhã acontece o primeiro jogo das finais da Copa do Brasil. Santos e Palmeiras jogam na Vila Belmiro. Os dois técnicos fazem mistério com a escalação. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais, uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais, a evolução no tratamento de beleza. Tiago acaba de fazer a melhor entrevista de emprego da sua vida. Tiago saiu do Rio de Janeiro, mas o carro teve uma pane. Amanda, do Centro de Controle, avisou o seu Jair, motorista do guincho. Sem os investimentos em segurança do Grupo CCR, o seu Jair não teria ajudado o Tiago a chegar a tempo em São Paulo. E a entrevista seria assim. É para facilitar a vida de todos que o Grupo CCR trabalha, cuidando de rodovias, para que todos tenham as melhores entrevistas e os melhores momentos de suas vidas. CCR, é por aqui que a gente chega lá. Uma sociedade melhor é a que oferece lugar para todos. Para mim, o lugar do negro é no esporte. Para mim, o lugar do negro é nas universidades. Para mim, o lugar do negro é no judiciário. E para você,
Qual o lugar do negro? O lugar do negro é em todo lugar. A cada dia, negros e negras conquistam novos espaços com o avanço das ações de promoção da igualdade racial e superação do racismo. Participe dessa mudança que fortalece todo o país. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. A minha Casper é comunicação. É teoria, é prática, é oportunidade de estágio. É a melhor localização. Essa é a minha Casper. E você, qual Casper você é? Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais, uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais, a evolução no tratamento de beleza. Para entrar em campo, tem que ser bom. Para agitar a torcida, tem que ser craque. Para ganhar esse troféu, tem que ser o melhor. Os grandes destaques do futebol em 2015 vão receber o troféu mais disputado do ano numa festa repleta de astros do esporte. 12º Troféu Mesa Redonda. O futebol brasileiro em festa. Em dezembro. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor. Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. Vamos agora às notícias do esporte, com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Amanhã acontece o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Santos e Palmeiras se enfrentam na Vila Belmiro. Celso Cardoso. Estela, e as duas equipes não estão num momento muito bom, não. O Santos caiu de produção nos últimos jogos, assim como o Palmeiras. E do lado palmeirense, o técnico Marcelo Oliveira faz mistério e não abriu os treinamentos hoje para os jornalistas. A equipe do Palmeiras vai se preparando para a primeira partida da decisão da Copa do Brasil, que acontece nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, às 10 da noite. Por aqui, nesta tarde de terça-feira, na Academia de Futebol, treino fechado para a imprensa. A exemplo de ontem, o técnico Marcelo Oliveira quer privacidade para montar o time para esta decisão. Um confronto equilibrado em 2015 entre as duas equipes. 3 vitórias para o Santos, 2 para o Palmeiras. Por isso, não há favoritismo. Partida de futebol decisiva entre grandes equipes, com a tradição, com a camisa, torcida numerosa, aí existem outros ingredientes. Primeiro é o regulamento. 2 jogos, né, um jogo fora e outro em casa, e o aspecto decisivo. Então, errar menos, concentrar muito, aí depois vem a organização tática, a parte técnica, né, a individualidade, tudo isso conta também. E esconder o jogo, que também faz parte da estratégia santista. Dorival Júnior ainda anda, na verdade, né, não menos misterioso que o Marcelo Oliveira. Mas sabe-se que pelo menos pênaltis têm sido treinados por lá. Como virou praxe com Dorival Júnior, o treino é secreto no Santos. Ainda mais na véspera da final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. A imprensa só pôde acompanhar a entrevista coletiva do volante Renato e depois dos 15 minutos iniciais do treino, os jornalistas foram convidados a se retirar do CT. Esta será a 6ª vez que Santos e Palmeiras se enfrentam na temporada. Os resultados até agora sugerem equilíbrio. Nos 3 jogos disputados na Vila Belmiro, o Santos venceu por 2-1. Nos 2 que aconteceram no Allianz Parque, deu vitória do Palmeiras por 1-0. Se os resultados se repetirem mais uma vez, a decisão tem tudo para ir para os pênaltis. Por isso, o treinamento de penalidades tem feito parte do dia a dia do Santos. Pode haver essa disputa, né, já que
mudou a regra, né, do gol fora. Então, teoricamente, se no Paulista esse gol fosse válido, o Palmeiras seria o campeão, né, pelo gol marcado fora de casa. Então, pode haver. A gente sabe que os clássicos são sempre decisivos, são sempre no placar apertado. Celso, Santos e Palmeiras estão escondendo o jogo e também não estão muito bem, numa fase muito boa. O que esperar para esse caso? Bom, a expectativa, primeiramente, é de um jogo muito tenso, porque as duas equipes já disputaram o final de Campeonato Paulista. Não foi... Aconteceram alguns desentendimentos, alguns jogadores, o Dudu, o Fernando Praz e o Ricardo Oliveira. Aí, na última rodada, na última vez que eles se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro, de novo foi um jogo muito tenso. Desentendimentos em Fernando Praz e Ricardo Oliveira, ou seja, o clima é de tensão. Time por time, se você me perguntasse quando o Santos e Palmeiras se classificaram, eu diria para você que o Santos era francamente favorito, era franco favorito. Agora, por força das circunstâncias, veja só, o Santos nos últimos 3 jogos não venceu nenhum. Pior, não fez nenhum gol. Então, um time que se destacou durante toda a temporada por marcar muitos gols é algo preocupante. Mas, por outro lado, o Palmeiras, só para citar o Campeonato Brasileiro, em 10 jogos, venceu só uma partida. Quer dizer, então, existe aí um equilíbrio de forças. O Santos jogando em casa, obviamente, tem a obrigação de vencer a partida, porque lá no Allianz Parque, até pelos números apresentados pelos repórteres, né? Claro. O Santos venceu na Vila, mas perdeu no Allianz Parque. Então, é a diferença que vai prevalecer. E olha, teve goleada na Liga dos Campeões, né? Pois é, e eu vou dar destaque para 2 times que, para mim, são os times que apresentam o melhor futebol no mundo. O Bayern de Munique, que goleou o Olympiacos por 4-0, e nessa goleada tivemos um gol brasileiro, o gol do Douglas Costa, e o Barcelona, que simplesmente enfiou 6-1 na Roma. Tá parecendo Corinthians. 6-1, pois é. Tivemos um gol brasileiro, o gol do Adriano, que foi num rebote da cobrança de pênalti do Neymar. O Neymar sofreu pênalti, foi para a cobrança, mas foi tão displicente na hora de bater. Deu sorte que o Adriano pegou o rebote e fez o sexto, na verdade, foi o 6º gol do Barcelona. 6-1, Barcelona, que já havia goleado o Real Madrid no final de semana por 4-0 na casa do Real. Real Madrid, né? Ou seja, 2 jogos, 10 gols contra adversários de respeito. Muito obrigada, Celso. Boa noite para você. E é com você, Gamberini. O presidente de Portugal, do Partido Social Democrata, nomeia líder do Partido Socialista como primeiro-ministro. O vice-presidente do PSD diz que a legenda não vai apoiar o novo governo. Aníbal Cavaco Silva, presidente há 9 anos, convidou o atual secretário-geral do PS, Antônio Costa, para assumir o cargo. O novo governo vai ser apoiado pelo Partido Comunista e pelo Bloco Esquerda. O Partido Socialista do novo primeiro-ministro liderou uma aliança contra as medidas de austeridade entre os parlamentares de esquerda, que há 2 semanas derrubou o governo de centro-direita, que havia assumido apenas 11 dias antes. O vice-presidente do PSD, partido do atual presidente de Portugal, declarou ontem que a formação de um executivo do PS não conta com o apoio da legenda e que a medida é uma solução num contexto de crise política grave e inédita. Uma das principais preocupações atualmente é de que Portugal abandone a disciplina fiscal exigida pelos países que compartilham o euro, mas Antônio Costa garante que cumprirá todos os acordos internacionais. O Vaticano dá início a julgamento contra 5 pessoas por vazamento de documentos confidenciais sobre desvio de fundos e gastos excessivos. Se condenados, eles podem pegar até 8 anos de prisão. Os jornalistas Jean-Louis Dinuzzi e Emiliano Fittipaldi, autores dos livros Via Crucis e Avareza, estão entre os acusados. As 2 publicações revelaram casos de corrupção e desperdício de verbas na Cúria Romana e se basearam em documentos, gravações, e-mails e atas de reuniões obtidos de forma ilegal. O padre espanhol Valer Ubalda, detido desde o início do mês, a consultora Francesca Chauque e um outro colaborador envolvido serão indiciados por formação de quadrilha. A divulgação de documentos sigilosos foi qualificada como delito pelo Papa Francisco em 2013, após Jean-Louis Dinuzzi ter publicado um livro que compilava cartas pessoais do Papa Bento XVI, roubadas pelo ex-mordomo. A Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, da qual a Santa Sé é membro, pediu ontem que o Vaticano retire as acusações contra os jornalistas
jornalistas, afirmando que eles têm direito de cobrir temas de interesse público e de proteger suas fontes. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Em nova fase da Operação Lava Jato, a Polícia Federal prende o empresário José Carlos Bunlai. O amigo do ex-presidente Lula é acusado de tráfico de influência e de favorecimento em contratos do BNDES. O juiz Sérgio Moro afirma que Bunlai repassaria dinheiro de propina para o Partido dos Trabalhadores. O Conselho de Ética adia a votação sobre parecer contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Turquia derruba caça russo que teria violado seu espaço aéreo e abre crise diplomática com a Rússia. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Até daqui a pouco. Nós voltamos amanhã às 7 da noite. Até lá. Boa noite. Logo mais 10h30 da noite, fique ligado no Charme e Requinte do Todo Seu.